Olá, pessoas saudáveis! Eu sou Janaína Castro, esse é o Saudável Sem Segredo e hoje nós vamos falar sobre 5 alimentos que você pensa que são saudáveis, mas não são. Vamos lá? A primeira coisa que precisa ficar clara aqui é que o parâmetro que eu estou usando para fazer essa lista é a base em comida de verdade, que eu já expliquei direitinho o que é, o que não é, nesse vídeo que está aparecendo aqui no card agora para você ver com mais detalhes. Antes de começar, já deixa aqui o seu like, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem aqui no Saudável Sem Segredo, para te ajudar a ter uma vida mais saudável e mais feliz, sem sofrimentos e sem proibições. Então, vamos começar essa lista com os 5 alimentos que você pensa que são saudáveis, mas não são. Quando eu comecei a buscar a minha alimentação mais saudável, eu coloquei vários alimentos no meu dia a dia que eu tinha certeza que eram super saudáveis, porque eu sempre tinha ouvido falar, porque todo mundo dizia que era saudável, mas que na verdade não eram, e eu não tinha essas informações no começo. Depois, conforme eu fui me interessando mais pelo assunto, passei a estudar mais, eu descobri a verdade sobre esses alimentos, e você vai descobrir agora também, porque eu vou te contar tudo. E o primeiro alimento dessa lista é peito de peru. O peito de peru, assim como outros embutidos, como presunto, salame, mortadela, é considerado uma carne processada, que é uma carne que sofreu alguma transformação por meio de salga, cura, fermentação, defumação, para realçar o sabor ou para aumentar o tempo de conservação dessa carne. Ou seja, não é mais a carne no estado in natura, que essa sim é considerada comida de verdade. O peito de peru especificamente tem na sua formulação ali nitritos e nitratos, conservantes, elementos que são já considerados por vários estudos como cancerígenos. Então existe toda uma propaganda, uma cultura que se difundiu aí, a gente ouve em todos os lugares que o peito de peru é uma opção mais leve, mais saudável e também gostosa. E eu acreditei nisso por bastante tempo. Eu comprava peito de peru e achava que estava arrasando. Quantos e quantos sanduíches de peito de peru eu já não comi nessa vida, achando que estava sendo super saudável, sem saber que eu estava colocando para dentro de mim um monte de substância prejudicial para minha saúde, que poderia até mesmo favorecer o desenvolvimento de um câncer. Eu descobri a verdade sobre o peito de peru quando eu fui pela primeira vez ao consultório da nutricionista e ela me deu a notícia de que peito de peru não é saudável. Desde então eu não comi mais. E a substituição é muito simples, a gente usa normalmente o peito de peru nos lanches e a gente pode colocar nos nossos lanches então a carne in natura, pode ser bovina, suína, de aves, de peixe, a que você mais gostar, e também os ovos, que são excelentes opções de proteína para o nosso lanche ser bastante gostoso e também saudável de verdade. Vamos então para o segundo item dessa lista, que é bem polêmico também, mas vamos lá. Segundo elemento dessa lista é pão integral. De novo, eu também fiz isso quando eu comecei a tentar me alimentar de uma forma mais saudável. Troquei tudo que era pão branco na minha alimentação por integral e tinha certeza de que isso seria melhor para a minha saúde. Veja, eu sempre tive um consumo muito alto de carboidratos refinados no meu dia a dia. Então era muito pão, muito biscoito, muita bolacha, salgados, pães, massas em geral. E aí, quando eu quis ser uma pessoa mais saudável, eu peguei tudo isso que eu comia, que era branco, e comecei a usar o integral. Então eu não mudei o meu comportamento alimentar, eu não diminuí aquela quantidade grande de alimentos que são industrializados, ou seja, não são comida de verdade. Eu continuei comendo tudo na mesma quantidade, só que agora, por ser integral, eu achava que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum, que eu podia continuar comendo aquela quantidade enorme de carboidratos industrializados que eu comia antes. O simples fato de eu trocar a composição desses biscoitos, bolos, bolachas, pães, seja lá o que for, de farinha branca para farinha integral, não vai transformar em um alimento super saudável, entende? A gente precisa saber o que é saudável e o que é exceção. No momento da exceção, você sabe que está fazendo uma exceção e daí tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando você coloca alguma coisa no seu dia a dia pensando que é saudável e consome aquilo na base regular da sua alimentação, quando na verdade não é. E para terminar o assunto do pão integral, é bom sempre fazer o alerta de que a gente ouve muito falar que a farinha integral é melhor, porque ela demora mais tempo para ser absorvida pelo organismo, e isso é verdade. Se você fizer a comparação lá
da farinha branca ou com a farinha integral, vai ter diferença. Mas no fim das contas, gente, farinha é sempre farinha. No final, quando aquele alimento que é a base de farinha, seja branca, seja integral, for digerido, vai ter um efeito muito parecido no nosso organismo, mesmo que a absorção seja um pouco mais lenta no caso integral. Mesmo assim, vai elevar a nossa glicemia, vai elevar a nossa insulina. Então, seguindo aqui a nossa lista, vamos para o terceiro item, que são os óleos vegetais. Os óleos vegetais de sementes refinadas são produtos industrializados. Só aí já é um motivo para a gente deixar o nosso pezinho atrás. E aí eu quero fazer um parêntese específico sobre o óleo de canola. Não sei se você já ouviu falar sobre o óleo de canola. O que eu sempre tinha ouvido na minha vida inteira é de que ele era super saudável, inclusive já comprei e já consumi, também achando que era super saudável, mas não é. O óleo de canola, ele vem de uma planta chamada colza, não sei direito como pronuncia, mas enfim. É uma planta que é tóxica. O óleo extraído dessa planta, inclusive, é muito utilizado na indústria de máquinas. Tem outros usos que não são a alimentação. Para que fosse possível fazer um óleo comestível a partir dessa planta tóxica, foram feitas modificações genéticas nessa planta. Então veja bem, é um produto já geneticamente modificado, que em seguida vai passar por um processo de industrialização extremamente complexo, de refinamento, que exige uma estrutura realmente industrial impossível de ser reproduzido artesanalmente por alguém em casa. E isso é muito diferente das gorduras naturais que a gente encontra com as fontes da comida de verdade, como por exemplo o óleo de coco, a manteiga. Não são processos tão simples, dá um trabalhinho, mas é possível. Se você quiser, você joga aí no YouTube como fazer óleo de coco, você aprende e você faz. Manteiga também, dá pra fazer. A gente prefere comprar pronto porque é muito mais prática, muito mais fácil, mas entende que já é uma gordura que está ali disponível, que a natureza já oferece a possibilidade pra gente? O azeite de oliva é a mesma coisa. Se você pegar a azeitona na mão, ela já é gordurosa. Se você apertar, você vai sentir a gordura ali na sua mão, já está ali no alimento. Não são gorduras que precisam de um processo super complexo, como o da indústria, para existir e chegar pra gente. Como que a gente pode acreditar que um produto que passa por todo esse processo industrial complexo e no caso da canola ainda é geneticamente modificado, como que a gente pode pensar que essa opção é boa para a nossa saúde e além disso que eles são melhores do que as opções que já estão disponíveis na natureza, como os exemplos que eu trouxe aqui, o óleo de coco, o azeite de oliva e a manteiga. E já que a gente começou a falar dessa questão da industrialização versus comida de verdade, o número 4 da nossa lista são os industrializados fit. De uns tempos para cá tem se tornado cada vez maior a popularidade e o interesse das pessoas em buscar alimentos mais saudáveis e a indústria, que não é boba nem nada, percebendo esse direcionamento do interesse do público, começou a utilizar esse interesse em favor próprio e começou a estampar aí na embalagem de vários alimentos palavrinhas que se tornaram muito chamativas pra gente, como fit, light, diet, zero, e mesmo outras palavras como saudáveis, enriquecido, com vitaminas, minerais e várias outras formas de chamar nossa atenção para nos fazer crer que aquele produto é mais saudável, faz bem para a nossa saúde, quando na real isso não é tão verdade assim. Volto a falar do comportamento alimentar. É a mesma coisa que eu comentei quando eu estava falando lá do pão. A gente muitas vezes gosta de um determinado produto, a gente entende que ele não é bom para a nossa saúde, mas a gente não quer abrir mão daquele produto, porque a gente tem um vínculo emocional, afetivo, seja qual for o motivo, a gente não quer abrir mão. O que a gente faz? A gente vai correndo para o supermercado buscar uma versão fit dele. Então hoje a gente tem leite condensado light, as bolachinhas fit, que também entra na questão do integral, tem até bolacha recheada que a gente comia versão tradicional ali na infância e hoje em dia se você for no supermercado tá lá com um rótulo dizendo que é super saudável, que é enriquecida. Rapidamente aqui para esclarecer as nomenclaturas. O produto light é um produto que teve a redução de pelo menos 25% de algum nutriente na sua composição.
Pode ser o açúcar ou a gordura, por exemplo, que é o que mais acontece no mercado. O diet é um alimento que tem algum nutriente retirado da composição ou tem uma quantidade muito baixa desse nutriente, com o objetivo específico de atender um grupo populacional, como é o caso dos diabéticos, que não podem consumir açúcar. E esse termo diet é muito parecido com o zero, quando é totalmente retirado algum nutriente do alimento. Pode ser açúcar ou pode ser gordura. Quase nunca uma opção light, diet ou zero vai ser mais saudável, à exceção dos grupos que realmente necessitam de alimentos modificados, como é o caso dos diabéticos, por exemplo. Mas a gente que não tem nenhuma necessidade de saúde específica, acaba muitas vezes se enganando. A gente continua o comportamento alimentar de comprar as coisas que a gente gosta, mas a gente compra a versão que a gente acha que é mais saudável para se tranquilizar, achar que pode continuar comendo. E às vezes a gente come até mais, porque fica na nossa cabeça aquela vozinha repetindo: ah, mas esse é light, esse pode, esse é fit, esse não tem problema, esse aqui é saudável, então eu posso comer. E aí a gente se libera e nada na alimentação a gente pode comer com esse pensamento de que é livre, de que é liberado. Nada é liberado. Tudo tem que ser na medida do que o nosso corpo necessita. E para terminar a nossa lista, vamos falar dele, o açúcar. O quinto item da lista, na verdade, é o açúcar mascavo, com parêntese aí para outras versões de açúcar que existem no mercado. A gente também tem a sensação de que o açúcar mascavo é mais saudável e que por isso a gente pode consumir sem nenhum problema. Só que, na verdade, o que é o açúcar mascavo? É um açúcar que não passou por todo o processo de refinamento para virar o açúcar refinado branquinho comum que a gente conhece. Existem algumas etapas nesse processo de refinar o açúcar até chegar no produto final, que é o açúcar refinado, que também permite a extração de outros produtos. O primeiro dessa linha de processamento industrial do açúcar é o açúcar mascavo, então ele passa realmente por menos processos industriais, é um açúcar mais puro, mais perto do que a cana de açúcar do qual ele é extraído. Depois vem o açúcar chamado demerara, que passou por um pouquinho mais de refinamento, ele é mais clarinho do que o açúcar mascavo. Depois vem o açúcar cristal e por fim o açúcar refinado. Mas gente, de novo, isso é uma ilusão. Açúcar é açúcar. O fato de que ele está menos refinado não vai diferenciar a ação dele no nosso organismo do ponto de vista de elevar a nossa glicemia e a nossa insulina. Você também já pode ter ouvido falar que por não ser tão refinado, o açúcar mascavo tem mais nutrientes, mas é uma quantidade muito pequena. Se você for pensar racionalmente, friamente, quem que está buscando nutrientes em açúcar, não é mesmo? Quando a gente quer nutrientes de verdade, a gente vai para a comida, gente. A gente vai para as frutas, para as verduras, para os legumes, para as carnes. A gente sabe que esses produtos que são comida de verdade é que trazem os nutrientes necessários para a boa saúde do nosso corpo. Açúcar a gente come porque é gostoso, porque é prazer. E tá tudo bem de novo. A gente pode consumir dentro do momento de exceção. A gente não pode se iludir e continuar consumindo açúcar do mesmo jeito no dia a dia, só porque é mascavo, a gente acha que é mais saudável do que o refinado. No fim das contas, praticamente todos os itens dessa lista que eu trouxe aqui, dos alimentos que parecem saudáveis, mas não são, tocam nesse ponto do comportamento alimentar. A gente precisa entender que, infelizmente, a maior parte da nossa população aprendeu a comer de uma forma muito dependente da indústria, que compõe uma parcela muito elevada na nossa alimentação. A gente deixa de consumir o que é comida de verdade para comer o que vem nos pacotinhos, e isso que faz mal para a nossa saúde. Quando a gente começa a buscar uma alimentação mais saudável, a gente tem que fazer o caminho inverso. Em vez de ficar trocando os pacotinhos que a gente gosta de comer, que a gente está acostumado a comer, por outros que têm embalagens que dizem que são mais saudáveis, a gente tem que ir para comida de verdade. Esse sempre vai ser o caminho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que assim como para mim essas informações foram muito importantes e libertadoras para eu conseguir ter uma alimentação saudável de verdade, também tenha sido muito útil para você tudo que eu trouxe aqui hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, isso é muito importante para continuar o trabalho aqui no canal Saudável Sem Segredo. Pode deixar suas dúvidas, comentários, sugestões aqui embaixo, eu vou ler com todo carinho e responder você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e feliz saúde!